Tá um tempinho e vamos lá. Isso provavelmente vai sair no vídeo, mas é assim mesmo que é o esquema aqui do Conversas de Alpendre. Hoje é o segundo número, depois do rebatismo, né? Depois de ser rebatizado como Conversas de Alpendre, eu trago aqui para conversar comigo a Laura Canepa, que foi minha orientadora do doutorado. É uma especialista. Eu não gosto muito de falar de especialista, porque dá a impressão que você só sabe de horror e de mais nada, né? Mas não é o caso com a Laura. Ela sabe muito de E dá horror. a impressão que eu sei muito também. Não, sabe muito de horror e sabe de outras coisas também de cinema. Então, não é que fica só no horror e mais nada. Mas vamos conversar de horror, por que não? Porque a Laura está muito mais antenada com as novas produções de horror do que eu. Então, eu vou aproveitar também para aprender um pouco aqui com ela. E vou dar os meus pitacos também, claro, os meus preferidos. Eu tenho os meus preferidos neste século. Certo, Laura? Você estava me falando que você adorou o Candyman, é isso? O novo Candyman. Sim, sim. Foi, E acho aí? que um dos filmes que mais me impressionou, assim, dessa fornada dos últimos anos, assim. Ele é de 2021. Eu estava olhando aqui porque eu não tinha certeza o nome da diretora. Ela se chama Nia da Costa. E esse filme ele é a produção do Jordan Peele, né? Então, ela é uma diretora afrodescendente e ela faz uma retomada do Candyman e ela usa o filme dos anos 80, né? Inclusive a própria personagem reaparece só na voz e toda a história ela trata até com bastante consideração aquele filme, né? E Bernard aí Rose, esse né? O personagem original. é, e ele volta entre ali um grupo de pessoas que trabalham com arte e tal. E o filme é muito assustador, eu achei impressionante, assim, de depois, horas depois, eu vi de madrugada, eu ainda estava com medo do filme, eu tenho a impressão, eu preciso rever depois, de que ela usou muito, como tem a coisa dos espelhos e tal, que deve ter muita aparição subliminar do Candyman, que tu nem te dá conta que viu, porque é muito rápido, ou é muito disfarçado, e ele fica, assim, eu achei um filme impressionante, a maneira como ela respeitou, digamos, até demais, porque nem era um grande filme, né? Mas como que ela conseguiu fazer aquele filme de uma salvadora branca, né? Que é o Candyman original, e ela retoma essa história e como um filme de terror apavorante, ao mesmo tempo colocando as questões que interessam ali, né? Para as tensões raciais que tem nos Estados Unidos e tensões de classe também, problemas de gentrificação de áreas urbanas, várias questões assim que são importantes para o debate político americano e tudo, e ao mesmo tempo um filme de terror super assustador. Eu fiquei muito impressionada, porque Que legal. eu não gostava muito do Candyman original, né? E esse eu super recomendo, assim, eu fiquei apavorada com o filme, no melhor sentido da palavra, assim, O né? Candyman original, a E a primeira vez gente que eu tem. vi, eu detestei. Mas depois estava revendo uns trechos na TV outro dia e até achei interessante e tal. Mas não é especial, não é um filmaço, certamente. Não, e é legal porque ele traz de volta o filme, inclusive a própria atriz do filme original, ela grava, porque tem uma pesquisadora que tem acesso às fitas que ela gravava. Então, a própria atriz gravou essas fitas, então eles resolveram não exatamente dar um reboot, de zero a história e conta tudo, né? Eles realmente lembraram que existia, mas trouxeram o filme de volta de uma maneira muito mais original do que a gente costuma ver, assim, né? É muito legal, assim, é um filme que é o melhor filme de terror que eu vi. Tudo bem, esse ano é 2021, janeiro, mas é que eu também peguei e tirei o atraso de bastante tempo que eu não tive tempo de ver, então foi um Você filme viu, que me deixou bem feliz, assim. você viu um monte agora em janeiro, um monte de 2021, é isso? De 2010 para cá, um Ah, de monte de coisa. 2010 para cá. Eu não sou daquelas pessoas que conseguem acompanhar tudo que está aparecendo, assim, Ah, mas né? ninguém é, né? Isso não existe. Tem umas
pessoas que são, mas eu não consigo, Não não dá, é nem é só a falta de impossível. tempo, mas eu não consigo processar tudo, assim. Então, às vezes, eu espero um pouco, deixa passar o hype, às vezes, né? Eu tenho um amigo que vê todos os filmes, ele se orgulha de ver todos os filmes de estreia, e ele fala, eu zerei a estreia. Até na mostra, enquanto a gente ia ver filmes de 7 horas do Manuel de Oliveira, ele ia ver 2 ou 3 escandinavos pequenos, porque ele falava, não, eu quero ver o maior número de filmes possíveis, então eu seleciono pela duração. E aí, mas mesmo ele, você vai perder um monte de coisa do streaming, vai perder um monte de coisa que não está nem no streaming, nem nos cinemas, né? Então não tem Exatamente. como, né? Acho que é meio impossível. Eu gosto muito do Corrente do Mal, Laura. O que você acha desse filme? Ah, maravilhoso, Eu acho um maravilhoso. belíssimo filme, né? Como é que é o nome original mesmo? Deixa eu Follow... olhar. It Follows, Follow né? it. It follows. It It follows. Follows, Exatamente. do Né? David Não, esse é Robert Mitchell. maravilhoso. Eu acho um dos melhores filmes de terror contemporâneos e acho aquela ideia de transmissão pelo sexo, acho muito forte, muito bem levada por ele, né? E uma coisa que eu acho que é legal de alguns desses filmes, inclusive o Candyman e o It Follows, é que eles parecem ser dirigidos por pessoas, eu não tenho como ter certeza disso, mas por pessoas que acompanham os debates que leem sobre cinema de terror, porque nos últimos 30 anos muitas coisas interessantes foram escritas sobre histórias de horror, filmes de horror, particularmente o cinema de horror, teve muitos e muitos livros dedicados a esse tema nas últimas décadas. E uma das interpretações dadas para o slasher, né? Tu que gostas muito do... eu vou falar gauchês. Tu que gosta muito do Robin Não, Hood, claro, pô, eu né? sou, eu sou praticamente gaúcho O agora. Robin Hood é um cara que exatamente, que escreveu sobre slasher e tal. Uma das interpretações que se dá para aquela moda do slasher no final dos anos 70 e principalmente nos anos 80 é como se esses filmes trouxessem um pouco aquele pânico da AIDS, sobretudo, né? Como se esses assassinos fossem, né, essa entidade maléfica que vem perseguir os jovens depois do período de liberação sexual e de É, mais, né, de mais variedade nas experiências e tudo mais. E o It Follows parece que se apropria disso meio que literalmente, né? Porque, quer dizer, é um monstro que é transmitido pelas relações sexuais ali entre personagens adolescentes, mas faz isso de uma forma muito impressionante, né? Quer dizer que aquelas imagens ficam com a gente depois. Eu acho teve um texto que eu li recente. Eu vou ter que descobrir, eu estou tudo olhando no Google aqui, porque a não gente tem vai lembrando dos problema, não assuntos, tem problema. mas é um cara que escreveu um texto sobre um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, que a ideia do horror monumental, né? Para dar um exemplo, por exemplo, né, de imagens de horror monumental, o Homem de Palha, né? Aquela imagem monumento no horror, que geralmente você tem um monstro centralizado. O Halloween do Carpenter tem muito isso. E o It Follows também, né? De repente você tem uma imagem que tem pouco movimento, e ela de alguma forma te desestabiliza por ser muito simétrica e ao mesmo tempo parece que tem alguma coisa ameaçadora na imagem. O It Follows faz isso direto, né? E realmente depois Impressionante. essa imagem permanece. É um assunto que eu descobri recentemente, adorei essa expressão. E aí, se a pessoa jogar no Google, encontra vários trabalhos, né, sobre essa ideia do horror monumental. Eu estou bem Em interessada nesse português, filme. Laura, contra? Não, em inglês. Depois você seleciona alguns para eu colocar na descrição do vídeo. Maravilha. Eu Eu vi, coloco. inclusive, a primeira vez que eu vi foi uma sugestão do YouTube para mim, de um vídeo, né? Que a gente começa a assistir coisas e o YouTube ele vai te dando drogas mais pesadas, né? Que você assiste um negócio Vai. e vem vindo outros vídeos. E foi ali que eu me deparei, e aí fui atrás, e acho que o It Follows é um ótimo exemplo também, assim, de trabalhar o monstro como né, uma obra imponente, assim, né? Como uma Sim. figura E que nesse se caso é uma obra que você não impõe e sabe direito o que é, né?
porque ele cada vez se manifesta sobre uma roupagem, uma materialização, né? E às vezes é sempre alguém andando muito lentamente em direção fixa, reta, né? Direto na direção da vítima, né? E isso é assustador, porque Sim. você começa e aquele final em aberto também, né? Aquele final que, pô, o que está acontecendo aí? Existe? Estão perseguindo? Existe uma perseguição aí em curso? É muito E impressionante que esse é filme. necessário para o horror, né? Horror com final feliz não é bem horror, assim. O horror tem que ter essa Então, perspectiva de que o aí mundo é ruim, é o que o Robin né? Hood fala do horror dos anos 70 em diante, né? Que não, assim, o que é reprimido sempre tende a voltar. Ele usa Claro. a ideia da psicanálise, né? E o Robin Hood é o meu preferido, acho, meu crítico preferido de língua inglesa, pelo menos. E eu adoro. Eu lembro que a gente conversar que ele pega pesado com profecia, né? Ele falou, Pega. Eu pô, estava revendo Profecia outro dia na televisão, estava morrendo de medo. Eu falei, não, poxa vida, eu eu acho um acho esse baita filme mais filme. legal do que ele acha, Eu também. né? E, Mas o Robin Hood e tem eu, essa característica, Laura. Eu acho que quando ele. Eu não necessariamente concordo com ele. Ele gosta de uns filmes que eu não gosto, às vezes até detesto. As Horas, por exemplo. Bem que eu preciso rever As Horas. Mas o Alien 3, ele adora. Eu fui rever, eu falei, eu o também, que eu ele viu também. nisso, né? Mas ele, assim, o que ele fala, muitas vezes a gente, tudo bem, não gostou, tá? Mas o que ele fala balança a gente, né? Porque ele tem uns argumentos muito fortes, Claro. assim. E aí eu gosto desse tipo de crítico que balança. Ele acaba com algumas convicções que a gente. Claro que nessa área a gente não tem muitas convicções, porque a revisão pode botar elas todas abaixo, né? Mas o Robin Hood é desses que, nossa, sabe provocar bem, assim. Sim, a gente quer saber o que ele pensa, mesmo que a gente não concorde eventualmente, né? Quer dizer, aquilo É, que ele diz põe é. a cabeça da gente para trabalhar. Eu adoraria, ele morreu, né? Mas eu adoraria ver um texto dele sobre os filmes de horror recentes, assim. Pois Sobre é. esses filmes Sobre de Jordan agora Peele, né? O que ele teria a Jordan dizer. Peele, porque ele era super, ele é um dos críticos que melhor fizeram a equação, né, do contexto com a forma e fala muito de forma e fala também do contexto das questões sociais que envolvem das questões políticas e tal, e ele sabe fazer muito bem isso, ele não é refém, né, de outras questões que não cinematográficas, ele usa de maneira muito inteligente, Sim, assim. Então, acho que esse cinema de horror, e o Nós é impressionante, né? Falando do Jordan Peele, o Nós seria o Corra também, mas eu acho que o Nós dá mais caldo ainda. Eu fico imaginando um texto do Robin Hood sobre o Nós. Mas aí é, eu queria te perguntar, você é da turma do Nós ou da turma do Corra? do nós. Do Nós, então tá a mesma turma que eu. Eu É acho porque mais eu, forte digamos, também. eu me dei conta que esse negócio do horror monumental me pega, assim, que é um assunto que e o nós ele tem de novo, né, aquela figura daquelas pessoas todas de mãos dadas ali, por mais aleatório que aquilo pareça, porque no próprio filme é aleatório, é a última coisa que a menina viu na TV antes de tudo que vai acontecer, né? E aquilo parece que traz uma imagem que fica com a gente depois, né? E agora os dois filmes eu gosto muito. Eu também. Eu acho o Gosto, Corra mais gosto, problemático, mas gosto eu mais. gosto, eu acho talentoso o Corra. Agora, o Nós me impressionou bastante quando eu vi, eu achei bem estranho, né? Eu gosto dessa coisa estranha do horror, quando o horror nos tira o chão, assim, nos dá um negócio estranho. Algo de fora dos Estados Unidos, Sim. Laura, que você curte bastante? Ai, tem, mas é que quando a gente vai botar em dia tanto filme americano para ver, Tem né? muito, né? E tem muito filme brasileiro para botar em dia de coisas que a gente tem dificuldade de ter acesso também. Né, que se você perde o festival em que o filme passou, acaba não vendo. Um filme brasileiro que me impressionou muito foi o filme do Francis, A Máquina do Francis Infernal. Bogner. Isso, A Máquina Infernal. Estava procurando aqui. Ele Ele vai é um vir aqui curta quase. também, É, vai eu acho que o conversar filme dele. também comigo. Oba!
Quanto tempo tem o filme? Eu acho que chega a quase meia hora, né? Ele é um curta quase 30. médio. É, E, e eu achei muito, muito interessante, assim, o filme dele, de novo, pela maneira como ele conseguiu fazer um filme de horror, né? Não é como a gente estava conversando antes de começar aqui, como o Leandro Caraça chama, que é o horror por WO, né? Não, é um filme de horror e ao mesmo tempo ele consegue se colocar diante de outras situações que não sejam apenas aquelas situações clichês do horror, né? E então, quer dizer, você traz o horror para dentro de uma outra experiência, né? Porque tem alguns filmes de horror que é o seguinte, você retira o personagem da experiência cotidiana, ele é sugado pelo horror, né? E tem alguma coisa contemporânea que é interessante, que é o contrário, né? Quem quer ver a realidade contaminada, digamos assim, né? Por um horror que vai se embrenhando em tudo, daqui a pouco ele toma conta como um grande mal-estar, mas que vai até o fim, digamos, na situação que está proposta, né? E eu acho que o filme é muito bem sucedido nisso. E nesse sentido ele completa um pouco o que Trabalhar Cansa tinha começado, né? Porque o Trabalhar Cansa não vai, de fato, e o do Francis vai, né? O do Francis é aquela coisa da contaminação mesmo, né? O horror contaminando a realidade. O Trabalhar Cansa tem umas coisas ali, você fica meio assim, mas depois ele está querendo criticar outras coisas, né? Mas o Trabalhar Cansa é um filme de 2011, né? Ali em 2011, esses filmes que estavam fazendo esse tipo de jogo, eu acho que eles foram muito interessantes, mas depois acabou virando uma saída fácil para alguns filmes que me parecem, não só brasileiros, né? A gente está usando esse exemplo, mas não é só filme brasileiro. Não. Mas são filmes que dão uma desviada, assim, quer dizer, eu vou tratar de um tema, mas se eu for até o fim com horror, eu vou desvalorizar meu filme, eu vou... Sabe? É difícil encontrar esse ponto em que alguns filmes te dizem, tá, mas dava para enfrentar mais um pouco, assim. Né? Eu acho que o Trabalhar Cansa resolve bem essa equação, mas depois acabou virando uma saída fácil para algumas histórias, né? Inclusive para a pessoa dizer, não, meu filme não é de terror, né? Quer dizer, que às vezes botar tudo ali e de alguma maneira não encarar o fato de que o filme está trabalhando com temas que estão ligados a essa constelação, digamos, né, desse mal-estar monstruoso, maléfico, e aí a pessoa desvia com alguma facilidade, assim. Né? Tem um filme que cai um pouco nisso que você está falando, mas eu acho que depois eu acho que ele me parece um horror envergonhado. Isso me pareceu quando eu vi, tá? Mas agora eu já tenho dúvidas, inclusive o filme cresceu na minha memória. Eu gosto muito mais dele hoje do que quando eu vi, que é O Sono da Morte, do Mike Flanagan, que é aquele filme de aceitação do menino, né? O mesmo menino do Quarto de Jack, que é um Eu tenho um menino... problema com esse diretor. Você não gosta, né? Eu já vi Mas entendo, entusiastas diga do lá, horror que não gostam do Mike Flanagan. Acho que ele não pega o horror pelo laço, né? Ele É fica que ele não desviando. faz horror, ele faz melodrama, né? Para mim, ele faz melodrama. Ele coloca o Você acha que horror não ali é como horror? uma parte da história. Não, claro que é, mas é que assim, ele faz muito esforço para apaziguar, né? Os filmes dele são, para o meu gosto, muito apaziguadores. Então, ele é como se ele não suportasse, sabe? Um certo mistério. Então, aí acaba que os filmes dele, às vezes, me soam... eu não vou dizer covardes, porque ele tem umas cenas de terror fortes e tal, mas é como se ele não aguentasse o tranco do que ele está propondo. Então, ele acaba dando umas soluções meio bobas, assim, eu acho, sabe? Mas mesmo o Sono da Morte, eu concordo. Eu concordo, por exemplo, no Doutor Sono. E aquele outro filme. Agora não, esse é indesculpável. O Doutor Sono é indesculpável. Eu não li o livro do Stephen King, então eu não sei se é tão ruim como aquele filme, mas aquele filme não tem perdão. Assim, Caramba, sinceramente, Laura. eu não consigo.
gostar de nada naquele filme. Assim, eu fiquei louca. Eu fui ver com uma amiga minha, as duas fãs do Iluminado. Ela tinha um filho pequeno, a gente fez todo o negócio para ir as duas ver o filme de noite. A Dani Pini, espero que ela esteja assistindo. A gente saiu do cinema, as duas caíram na gargalhada, a gente não conseguia parar de rir, porque durante o filme a gente não teve coragem de dizer uma para outra, assim, do quanto que a gente estava achando ruim. Aí a gente sai do cinema, que porcaria, né? Por favor, o que foi isso? Então, assim, virou lenda. Eu acho muito fraco. Inclusive, eu não sabia, que não prestei atenção que era dele. Quando eu soube, eu falei, tá explicado. Né? Só Pô, eu pode. gosto. Eu vou defender aqui o Mike Flanagan. Eu vou fazer o advogado do Mike Flanagan aqui. Eu acho que o Doutor Sono, você tem que. Eu não acho esse o melhor exemplo, tá? Eu prefiro o Sono da Morte e prefiro Muito aquele melhor. do. Claro. Ai, caramba, tô esquecendo aqui, deixa eu recorrer aqui. Espelho. O Espelho. O Espelho Óculos, né? Esse filme eu acho É. bem forte também. Esses dois eu acho os bons dele. Eu não vi aquela minissérie, né? Então, ele fez Bem... 3 minisséries. Eu tenho uma orientanda que está estudando essas minisséries e Três? ela defende. Ele fez uma baseada numa audição da Residência Rio, da Sim, essa Shirley que eu estava Jackson, pensando. outra no Volta do Parafuso Ó, e outra autoral que ele fez aí, que é A Missa da Meia-Noite. Eu assisti as 3. São 3 melodramas apimentados com os jump scares, assim, né? Mas que o que eles têm tem bons jump scares, assim, tem boas cenas de susto, e são histórias que tu te envolve, tu torce pelas personagens, ele não é um cara, assim, descartável, é ruim, não quero ver, não é isso, mas eu acho que ele força a mão no melodrama, eu sempre acabo dizendo pra quê, sabe? pô, Tipo, mas o melodrama é legal, Laura. Talvez seja isso, é encarar os filmes legal, dele como melodrama e não como então, horror. eu Mas gosto é mais horror quando ele vai também. com melodramas, porque me parece que ele. Ai, é estranho dizer isso, porque é uma medida de gosto aqui, mas ele não segura a onda, sabe? Ele não segura, ele precisa dizer, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Sabe, a impressão que eu tenho do filme dele é como eu vendo filme de terror com a minha sobrinha. Não, no final não vai morrer ninguém. Ela queria ver um filme de terror, ela tem 9 anos, e aí ela ficou procurando e tinha o Annabelle 3. E o Annabelle 3, que é um filme muito divertido, é o melhor da série Annabelle, não morre ninguém. Olha, Então eu falei, não, esse ela pode ver, né? E a tá. impressão que eu tinha vendo com ela, Annabelle 13, é como se o Mike Flanagan estivesse dizendo para mim, calma, não vai dar tudo certo, eles vão para o céu, sabe? Tipo, sabe uma coisa assim? Então Mas eu acabo achando você sabe o que impressionante. eu acho? Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu acho que o Flanagan é a impressão também, tá? Que vem de faz tempo que o último que eu vi dele foi o Doutor Sono, então já tem 3 anos, sei lá, 2 anos e meio. Mas me dá a impressão que ele não quer fazer horror, mas acaba fazendo horror porque é o comercial, é o que dá dinheiro, é o que ele tem possibilidade de fazer, ele tem alguma inserção ali no horror, e ele acaba fazendo horror por causa disso, né? Então, mas parece que ele Ele é não. O Sono bom, da ele Morte é sabe bem isso, fazer. né? É um filme de E ele aceitação. sim, Ele e ele sabe sabe fazer. fazer, Ele né? sabe. Tem uma audição da Residência Rio, que eu acho que é a melhor das séries dele da Netflix, tem umas coisas muito legais, assim, e outras muito cafonas, porque ele também tem um pé na cafonice, né? Ele tem, assim, o Doutor Tem. Sono, para mim, é o ó do cafona, sabe? Isso me irrita bastante no filme, assim. Sabe aqueles vampiros hippies, assim, é um negócio, enfim, é indescritível para mim. Eu acho aquilo imperdoável. Eu lembro que quando eu vi no cinema, eu vi lá em João Pessoa. Eu estava num festival e aí tinha um filme, ia passar um filme que eu já tinha visto, brasileiro, aí eu fui ver o Doutor Sono, que eu precisava, acho que, dar cotação no guia, alguma coisa assim. E aí o que eu achei é que quando ele se aproxima muito do filme do Kubrick, né, no referencial do filme do Kubrick, ele cai. Claro, ele não Porque sabe o que aí na fazer. comparação não dá. Mas foi uma impressão que me deu. Mas tem algumas coisas interessantes ali, eu achei. Tem umas coisas assim que ele pega.
É que era uma tarefa danada, né? Uma tarefa difícil para ele, né? Não devia ter pegado essa incumbência de fazer um filme a partir do livro do Stephen King, que já tinha dado o Iluminado, né? E que o Stephen King não gosta, e parece que ele gosta do Doutor Sono, o que me faz pensar que o Stephen King ele é bom para literatura, mas talvez para cinema ele não tenha muito bom gosto, porque não é possível. A gente falou disso na conversa passada, o Maximum Overdrive. Eu lembro que eu achei bem ruim assim, o filme que ele dirigiu, né? E eu lembro dele também falar, ele não gosta. Mas os críticos também falam mal do Iluminado, do livro. Porque ele não precisa ser um bom diretor, né? Óbvio, o cara é um escritor, ele não é um diretor, ele poderia ser as duas coisas, mas não é. Agora, ele conseguir achar que o Doutor Sono satisfaz melhor ele do que o Iluminado do Kubrick, eu acho que ele, tipo assim, o gosto dele para cinema não é parecido com o meu, sabe? Assim, tudo bem. É Né? verdade. Ainda que, claro, que o Kubrick tenha distorcido bastante, tenha, entre aspas, desperdiçado coisas, né? Eu sinto muito isso com o Christine, o Carro Assassino, que era um filme que eu gostava. Quando eu fui ler o livro, que eu li muito tempo depois, eu revi, claro, a primeira coisa que eu fui fazer foi rever o Christine, e aí eu murchei, eu falei, não, realmente, assim, o Carpenter, ele nem estava, na verdade, muito afim quando ele fez, e ele Mas leu o aí livro correndo. Assim, eu, eles não deram muito. eu sou contrário, eu li muito Stephen King na juventude, né? E quando eu tinha, nos anos 90, eu li, acho que todo Stephen King que eu li foi nos anos 90. E eu acho que o Christine está entre os melhores que ele escreveu, e Com o filme não certeza. está entre os melhores do Carpenter. Então Não, aí de acho que já jeito dá para ter porque o Carpenter é é, maravilhoso, né? E o Christine eu teve um não acho nem catálogo, dos 10 melhores. o catálogo que fizeram do Stephen King caiu para mim o Christine, né? Acho até que eu escolhi, porque eu disse, olha, eu não li todos os livros do Stephen King, eu sou uma fã do livro Christine, então, quem sabe eu pego o filme. E eu até comento, porque naquele ano, o Cronenberg fez A Hora da Zona Morta e o Carpenter fez o Christine. E Eu para mim gosto teria mais, sido muito melhor que fosse o contrário. para mim também. O Hora da Zona Morta não é o melhor Cronenberg e o Christine não é o melhor momento do Carpenter, assim, tipo, não sei se seria muito melhor, mas nas minhas ilusões, eu acho que se eles tivessem trocado, teriam saído filmes melhores, Mas não, eu né? gosto muito do Cronenberg. Eu gosto muito da Hora da Zona Morta do Cronenberg. Você sabe que você falou desse catálogo? Eu escrevi para esse catálogo, mas eu não lembro sobre qual filme. Acho que sim, mas era aquele montão de filmes, assim, Que né? coisa, esqueci o filme. Mas Eu tenho o catálogo aqui em PDF, enquanto a gente vai conversando, eu vou abrindo ele, eu já te digo. tá bom. A não ser A que gente depois não escreve tenha tanto. dado tempo de eu escrever, por isso que eu não lembro. Aliás, agora a gente está os dois no catálogo do Terry Gilliam, né? Um É colado no outro. verdade, Tu é fez o verdade. Jabberwock e eu fiz o Cálice Sagrado, que eu adoro. Ah, olha, um do lado do outro mesmo, então um depois do É, outro, né? Que legal. Ô, Laura, o que você acha dos filmes coreanos? Eu tenho dois. Eu fiz uma matéria para o Olhar Digital em 2020. Não, 2020. 2020. Em que eu seleciono 7 filmes de horror do século XXI. E agora que eu estou vendo, eu coloquei dois coreanos aqui. O Invasão quais? Zumbi. Você Que eu viu adoro, Invasão Zumbi? É adoro, legal, né, esse filme? adoro. E o Hospedeiro, né, do Bong Joon-ho. Eu Bong adoro Joon-ho. o Hospedeiro, mas eu vi agora um filme coreano que está me fugindo o nome, que é dos mesmos realizadores daquele filme tailandês aquele Ah, das fotografias, sim, sim. que Ah, eu sei é qual é o tailandês, esqueci agora. a gente já vai procurando aí esse filme coreano e tem o Lamento também, que é Ah, esses dois filmes. Não, o cara, aquele Lamento eu não chamado curto tanto. É aquele Lamento, grandão, né? eu achei forte o Lamento, assim, com aquele xamã que faz uma rave xamânica, assim, aquele negócio eu achei forte. E esse outro filme é o Medium, é The Medium. Esse eu não vi.
Cara, esse é um falso documentário, né? Uma equipe de documentaristas que vai, já estou abrindo aqui para te dizer. Ele é de 2021, é do Banjong, ele é, acho que da Tailândia, é Banjong Pisatanakorn. Depois a gente coloca lá direitinho, né? Na descrição. Isso, na descrição. Mas esse filme é um grupo de documentaristas que vai acompanhar uma mulher que ela é a representante da família para encarnar um espírito e tal, e vai, obviamente, dar tudo errado. Ele não é naquele espírito Bruxa de Blair, né? Então, é uma equipe de documentaristas fazendo um documentário bastante convencional, né? Ele só vai virar a Bruxa de Blair à medida em que a coisa vai dando muito errado e que aqueles caras já estão fugindo. Mas esse filme dá um medo e um desconforto, assim, que é, digamos, o contrário do Flanagan. Ele não vai te consolar, entendeu? É cruel mesmo, assim, né? E eu tenho, não é que eu prefiro, no caso do Flanagan, eu acho ele demais nisso. Eu gosto de filmes que deixam a gente mais feliz. O Sexto Sentido do Shyamalan, por exemplo, a gente quer que acabe tudo bem, né? Mas eu não acho que acaba tão bem como os filmes do Flanagan, sabe? Eu acho que ele te deixa um desconforto. Força, né? Ali. Ele diz, olha, tá tudo bem, mas numas. Não é isso. Tem um elemento aqui que é punk, que é difícil para esse personagem, né? Então, mas esse The Medium eu achei maravilhoso. Agora eu vou olhar aqui o catálogo do Stephen King e tem algum lugar e procurar qual foi o... Tem algum streaming assim para a gente ver? E eu tenho que confessar que eu não sou a pessoa do streaming, na verdade, as pessoas mostram para mim. Tá. Eu não sei. Não, deu para entender. Né? Mas eu vi vi dessa forma, mas eu não sei. Então, geralmente é o Leandro que faz essa mão aí de saber onde O é que tem, Leandro mas tá ele está melhor? disponível. Bom, não é no vídeo que a gente vai conversar sobre o Leandro. Não, agora as pessoas vão querer saber. Ele fez uma cirurgia no olho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não devia ter falado. Eu esqueço que eu tô. Daqui a pouco, claro, daqui a pouco tem alguém assistindo. O que aconteceu, né? Antes que perguntem. Gravado, ele teve mas ao vivo. Veja bem. Ele teve um descolamento há 2 anos e meio atrás na Inglaterra e teve que fazer uma cirurgia, agora teve que fazer outra, mas está tudo ótimo. Deu tudo ótimo. Certo. Que maravilha, que bom. Ele agora está com olhos de raio-x, inclusive. Que maravilha. Vai ver melhor que nós, então, os filmes. O Hospedeiro você não falou, você não gosta muito, então, do Hospedeiro. Adoro o Hospedeiro. Adoro. O Hospedeiro foi aquele filme, é melhor que o Parasita, né? Eu gosto mais. O Parasita é um filme que eu gosto, mas, sabe, ele também dirigiu aquele do trem, não foi? Sim, Snow... esqueci. Eu tenho um pouco o mesmo problema com aquele filme do trem que eu tenho com o Parasita. Eu acho que são filmes antirrevolucionários, assim, sabe? Aí, nesse ponto, eu sou um pouquinho mais militante. Eu não gosto muito quando ele... da conclusão a qual ele chega, daquela lógica que ele apresenta. Mas também são ótimos filmes. Aqui é mais uma questão, assim, de concordo ou não com o raciocínio que ele me apresenta. Porque eles são filmes de teorema, assim, né? Que o cara vai te dizer isso, mais isso, igual a isso, menos aquilo, vai dar nisso. Ele é bem esquemático nesse ponto, né? São 2 filmes que têm um esquema. E nos 2 casos, eu discordo um pouco do esquema dele. Eu acho que ele poderia apresentar saídas mais... Eu mesma, naquelas situações, vejo outras saídas, sabe? Você diria que ele é cínico? Eu não concordo tanto com o esquema dele, mas são ótimos filmes. Você diria que ele é cínico pouco, no esquema? Eu acho. Pode ser. Eu acho que principalmente no Parasita, né? Reaça, será? Eu acho. Reaça, eu não sei, mas talvez um pouco de cinismo, né? As pessoas que votam nulo porque é tudo a mesma coisa, sabe?
É, acho que sim. Mas o e que Hospedeiro é mais um filme acabam. de horror, né? O Hospedeiro é um filme de monstro, né? Um filme... E tem um senso de diversão que É, é legal. e é É super bem isso, dirigido. isso, Isso, é, robótico. isso o Parasita não tem tanto. O Parasita já é mais tenso todo o tempo, né? Então, o teorema dele, porque eu tava me divertindo com aquele filme, né? Aquela montanha-russa que ele vai, tu não sabe, começa, o filme vai mudando de clima mesmo, é muito legal. É. Mas ele é ótimo, ele é maravilhoso. Essas críticas a gente faz porque gosta muito dos filmes, né? Mas eu gosto, Gostar assim, muito eu não gosto não, Laura. Eu gosto do Hospedeiro. né? Mas eu gosto. Eu acho filmes bons e tal. O Parasita até estava revendo outro dia e eu tava. Aí gostei um pouquinho menos ainda, confesso. Mas tem umas coisas legais, claro. Eu acho que o problema, eu acho que você resumiu um pouco do problema que eu tenho. Essa coisa do esquema, né? Tudo muito esquemático, assim, e todo mundo. E acaba sendo reducionista, né? Talvez seja cinismo o negócio, não sei dizer, mas acaba sendo um pouco reducionista, um pouco a crítica dele, né? Para poder dar Sim, certo. é. Especialmente aquele do trem, eu fiquei muito incomodada. Eu peguei um pouco de ranço daquele filme, né? Porque não é possível que ele dê um final cínico depois do esquema que ele te propõe, assim. Não, aquele filme me deixou chateado, né? Ô, Um Laura, pouco você... como aqueles filmes, um filme. Vou fazer uma comparação besta, mas a gente está aqui conversando, né? Claro. Aquele filme Ação entre Amigos do Beto Brandt, né? Sim. Tu me propõe aquela vingança Eu não gosto desse filme. absolutamente justificada, para depois dizer, não, é muito errado se vingar, vai dar tudo errado. Não, tu me promete aquela vingança, tu me dá a vingança. Entendeu? É como que o Bill para se vingar, vamos fazer a vingança. Ela tem direito, até as vítimas reconhecem. Não, ela tem direito de vir aqui. Né? Michael Nós temos que Madsen, né? Fala isso. exatamente, ele fala. E a Daryl Hannah também, né? É, Ela também. sabe que eles sabem do que eles fizeram, o Bill, todos eles. E aí, no Ação Entre Amigos, a decepção me lembra que eu tive vendo aquele filme do trem, sabe? Pô, tô lá te oferecendo uma super leitura, tudo bem com seus problemas da realidade mundial, da hiperexploração do trabalho das pessoas, mas aí a solução é aquela, né? As Não. simplificações, né? É, é. Tem mesmo. E ainda uma imitação do Matrix, para quem viu os dois filmes, é a mesma coisa. Você é apenas um joguete no meio de um sistema que Olha, eu não estava vai. revendo o Matrix, eu revi o primeiro ontem e revi o segundo hoje, para escrever sobre esse novo Matrix. Curioso você falar isso, porque Que eu não vi ainda. o Eu Matrix é preciso um ver. pouco isso mesmo, né? O filme do trem, Mas tem muito filme, né? O Matrix vai ser uma, enfim, vai ser um coquetel de referências ali do Matrix, É, né? É E o impressionante. Matrix foi outro que me decepcionou. Eu acho o primeiro super legal, e aí depois ele vai desconstruir. Não, você é apenas um joguete, você não pode nada. É, Esses filmes me cansam um pouco, assim, eu também né? acho Porque o primeiro é um pouco, legal. talvez, que eu reclamo do Mike Flanagan. Não vai até o fim. Te É, propõe um problema, e aí depois, não, mas sabe, parece que recua, assim, aí eu fico um pouco decepcionada como espectadora, o que não quer dizer que eu não gosto do filme, eu acho né? exatamente a mesma coisa. O segundo Matrix, eu acho que é bem. Começa muito aqui não adianta nada, não, porque vai ser destruído pela sexta vez. Tá. Caramba, então acaba o filme, para que ter filme, então? Por que E que aí vai ainda fazer tem a continuação. Eu lembro que o terceiro é pior, eu achava pior o do que o terceiro eu segundo. não vi nunca o Matrix, me contaram, porque eu adoro spoiler. As pessoas que me perdoem se eu estou dando spoiler, mas eu adoro, né? Eu Então eu gosto não me também. importo. Eu pedi para alguém me contar como é que vai terminar essa bagaça, porque dependendo eu não vou nem ver. Quando me contaram, eu falei, não quero não. Né? Eu quero que eles acabem com as máquinas, eu quero que o negócio aconteça, Então você entendeu? nem vai ver esse novo também, Eu tô provavelmente. curiosa, falaram que é bacana, mas eu não vi ainda. É, Também eu não vi vi o que Pânico novo. Eu queria tá ter meio visto dividido, para né? falar contigo, mas ainda não vi. Qual novo? O Pânico.
O Pânico eu também não vi. E nem o Halloween Kills, também não vi nenhum deles. Esse é horrível, esse não perca seu tempo. Né? Não, horroroso. Eu não estou muito afim de ver, na Horroroso. verdade. Agora, os Invocação do Mal, você gosta? Eu acho o James Wan interessante. O Invocação do Mal 2, pessoalmente, me agrada, é o que mais me agrada dele, assim, é o que mais me impressionou dele. Eu acho que esse filme é até O 1 e grandão, o né? Não 2 sei, eu você gosto. curte o... Eu gosto do 1 e do 2, eu adoro a interpretação daqueles atores, eles assumem a canastrice dos personagens reais, assim, mas o terceiro eu achei ruim O demais. terceiro eu não vi. Nossa, O não, é terceiro muito eu fiquei com ruim. medo também. É Parece uma assim, outra na coisa, TV, né? passou na TV a cabo, mas é ruim demais, assim, sabe? Que pena, né? Para que estragar Os o filme? outros, eles são meio bobos, assim, mas não... Eles têm bons momentos, né? Te envolvem. E o Annabelle 3 se passa na casa deles, com a filhinha sozinha com as babysitters, né? Vem uma menina cuidar dela, elas estão sozinhas em casa, chega uma outra, invade, então aparece um pouco da Annabelle, mas aqui que é na casa dos Warren, e essa maneira como eles representaram os Warren é muito legal. Que Né? legal. Eu acho que é uma sacada. O Annabelle 3 é divertido, o melhor dos Annabelles. Que legal. Vou ver, então. Eu só vi o primeiro dos Annabelles. Eu Mas ele é vou... quase... Ele é para adolescente, assim, é quase para criança o Annabelle 3. É mesmo? Né? Terror Tanto que eu infantil. falei, não morre ninguém. É, É um trem fantasma, ele é como se fosse um grande trem fantasma. que O que é legal ótimo, isso. eu super a favor. Interessante. Uma fantasia, né? Bem... É. Ô, Laura, e o cinema de horror gaúcho? Porque tem, né? Disforia, né? Eu não vi. Não viu? Eu Como é que você tô, não eu tô viu? acompanhando poucas coisas, porque tu tem que ver festival, né? Filme do seu E estado, não estreou, né? É, mas Não, aqui eu acho que estreou aqui em São Paulo. Eu escrevi o texto. eu não vi Disforia de ainda. Lucas Cassales. E ele que é ótimo, né? Um curta o Mas, corpo, né? exatamente. Eu acho assim que o cinema de horror gaúcho ele legou aí o que eu considero o melhor diretor de cinema de horror do Brasil, que é o Denison. O Denison trabalhou em São Paulo, né? Ele só fez um filme de terror no produção gaúcha, mas o Morto Não Fala, ele foi O filmado em Porto Noturno, né? Alegre. Ele Noturno, fez que o é gaúcho? Noturno, que é um filme de vampiros, Depois ele filmou em São Paulo, mas O Morto Não Fala, ainda que seja uma produção, eu não sei se a produção é paulista ou carioca, mas ele foi filmado em Porto Alegre. Eu não me dei Olha, conta, eu soube disso lendo depois, vendo o filme eu não percebi que ele era caramba! filmado. E então esse filme não é gaúcho, mas é um excelente filme de horror feito no Rio Grande do Sul, Olha que agora eu conheço né? Porto Alegre muito bem, então eu vou rever o filme para ver se eu reconheço Porto Alegre, né? Pois é, eu não me dei conta que era Porto Alegre, caí direitinho, E de outros né? E foi legal. brasileiros? Tem muita coisa. Eu tô um pouco desatualizada, porque Não, muitas mas coisas eu procurava mesmo sempre no cinema, tudo. Mas eu acho que a gente tenha, tipo lá assim, atrás. tão Boas boa Maneiras, por exemplo. quanto o Denison. Eu gosto muito do trabalho da Gabriela, dos dois longas dela, né? A Gabriela Amaral Almeida, que é o Animal Cordial, e o Sombra do Pai. Acho excelentes filmes, né? Eu me lembro que o Animal Cordial ela me chamou para ver antes. Eu vi tipo numa cabine com ela que eles iam ver umas coisas do som assim. E eu saí, ela falou: "Não me fala nada, me fala depois". E eu saí completamente confusa, assim, era um filme eu não estava preparada para o que eu ia ver, eu achei muito bom, sabe?
Tipo, eu não tava contando com as surpresas que o filme me trouxe em termos de estudo de personagem, de desfechos que eu não estava prevendo que iam acontecer daquela maneira, dos Sim. atores, especialmente o Murilo Benício, muito surpreendente, assim. Eu gosto muito. E A Sombra do Pai, que acabou sendo um filme menos comentado. Fazer filme de horror com criança, do jeito que ela conseguiu fazer, eu fiquei muito impressionada, Sabe que esse eu não né? gostei Acho muito, eu que ela preciso tem rever. É muito legal. É muito legal. E a Gabriela e o Denison, eles têm esse traço que é irem até o fim, que eu acho que, né, são diretores de terror que, né, que vão até o último, até as últimas consequências com aquela experiência que eles estão propondo. Sem medo do ridículo, né? Sem medo do ridículo e sem medo da crueldade, digamos assim, né? É. Né? Então eu gosto disso nos filmes deles, assim. Né? Mas Sabe que tem eu muita vi? coisa legal, a gente está puxando aqui de como que A está batendo papo, né? Então, para antes que alguém pergunte, não, a gente não combinou nada antes, foi Não, não surgindo. tem nem, não teve A nem única coisa que a pauta. gente combinou é que eu quero falar mal do Last Night on Soho lá, aquela Mas coisa daqui a pouco. horrorosa. Daqui a pouco Já que eu quero te está, perguntar. aquele ali foi o único que eu pedi, eu quero Não é falar mal tão desse filme. horroroso, Laura. Pelo amor de Deus! É Pelo ruim, é amor de ruimzinho, mas Deus! não é tão assim. Mas, ó, a Carla me Muita gente indicou uma gostou. vez um curta chamado Sesmaria. Você deve conhecer, né? A Gabriela Richter Lamas. Eu fiquei impressionado com esse curta. Sim, Não é um horror, assim, o filme é meio documentário ali, né? Da região ali, dos avós dela, mas depois tem aquela coisa do horror no personagem ali enforcado, né? Que aquilo é impressionante como ela filma aquilo no vitrô da é, cozinha. Eu fiquei bem impressionado com esse é muito filme. legal. E os outros dela são legais também, Os Demônios de Virgínia e Eu Não Sou um Robô. Eu acho que a Gabriela, essa outra Gabriela, estamos falando de duas Gabrielas, a Aham, Gabriela Richter Lamas, que é daí do sul, sim, ela tem um. É bom a gente seguir, né? Porque ela pode fazer grandes filmes ainda. é. E isso é uma coisa muito legal, que o horror ele tem sido bem preenchido por diretoras, né? E É, que algumas delas estão fazendo as coisas mais interessantes, é como se uma outra sensibilidade tivesse uh, ocupando o lugar, assim, né? E então, dela eu vi o Sesmarias, né? E ela se formou curta, né? pela Federal de Pelotas, e o que é Ah, legal é que é de lá que veio o Lucas Sá também, né? Então a Federal de Pelotas, aquela região do sul do Rio Grande do Sul, tem trazido um pessoal que gosta de fazer filme de terror, né? é mesmo. Curioso, E, né? E é uma e tem região que não é tão conservadora, né? Eu estava vendo o mapa das eleições de 2018. No Sul, a coisa foi mais apertada, né? A vitória eu do não acompanhei monstro, muito, né? mas o que eu sei é que essa região Pelotas, Bagé, né, o sul do Rio Grande do Sul, Rio perto das Grande, fronteiras ali com a Argentina, com o Uruguai, eles têm umas histórias bem assustadoras de terror, assim. A minha família é de Bagé, da de parte de lendas, mãe, né? e eu lembro das histórias que eles contam, e tem assim, tem histórias imagens muito legais para contar, assim, né? Especialmente da Guerra dos Farrapos e depois daquela coisa dos chimangos e maragatos, sabe? Que tinha umas coisas bem bárbaras, assim, e que deixaram uma tradição de histórias muito assustadoras, de assombrações e tal, e que parece que o pessoal ali tem se interessado por essas histórias, né? Que legal. O Rio Grande do Sul tem aí, todos os lugares têm. História de terror é uma coisa que tem em qualquer lugar do mundo, sempre tem, né? E agora parece que o pessoal começa a se dar conta que pode explorar, né? É, Mas uma coisa que eu ia te contar, sumiu do assunto, mas eu assisti o filme O Morto Não Fala,
do Denison Ramalho em um festival de cinema de horror que tem em Edimburgo. Eu estava lá, foi em 2019, ele não ia estar presente, e eu conversei com ele, eu me inscrevi para o festival, eu vou ver teu filme. Ele, pô, me conta tudo, porque eu não vou poder ir. E o filme passou de madrugada, e a curadora do festival fez uma super propaganda, ela adora o Denison, e os caras ficaram completamente apavorados com o filme, Que os legal. escoceses. Isso que é um país que tem uma tradição ali de massacres em cada esquina. Em qualquer lugar que tu vai, eles falam com aquele sotaque, there was a massacre, hundreds of people died. Eles adoram dizer isso, né? Então, there was a massacre everywhere, eles falam. Sempre com aquele sotaque. E eles ficaram apavorados, mas não tanto com, digamos, a parte do horror sobrenatural do filme, mas com aquele horror urbano, né? O que é o IML de uma grande cidade brasileira, o tipo de condições em que as polícias trabalham, né, em que certas máfias urbanas atuam e tal, e eles ficaram completamente perplexos aquilo, porque eu fui conversar, eu peguei e fui falar com as pessoas do festival, depois, sou brasileira, né, eu queria saber o que tu achou do filme, uma coisa meio, né, observativa, assim, e eles não entenderam a cena do cerol, claro que não. Eu perguntei se eles tinham entendido, porque isso não é bem um spoiler, mas para quem não viu o filme, né, tem um momento em que o fantasma lá enche a sala de cerol, então a pessoa não pode andar porque pode ser se cortar toda no cerol, e eles não tinham a menor ideia do que se tratava aquilo, né? Então algumas coisas são quase que incompreensíveis, né? Nunca Mas eles ficaram bem empinaram pipa? impressionados. Nunca empinaram Não, pipa? muito menos ouviram Olá, um espírito. alguém pode ser decapitado passando por um né? Então Você foi ficou uma experiência engraçada legal. agora. Você ficou engraçada agora, Laura. A gente está falando de filme de horror. Porque, Parece que você foi tomada por um espírito, assim. Sua cara congelou, e aí ficou a voz. uau, gente, adoro. Foi legal. Você vai ver depois, vai ficar um efeito bacana, viu? Pode ser usado até um Fui filme uma com vez. uma comunicação assim em vídeo, e outra pessoa começa a falar: Ih, tá ruim a sua internet de novo. Aí não é um monstro mesmo, é um espírito maligno que É tá ali. maravilhoso, é o Gothic, É, como é que chamava? Era o Glitch Gothic, né? Tem um texto muito legal de um cara que ele examina isso, como que de alguma maneira aquilo que eram ruínas físicas, né? Hoje em filmes do horror digital, assim, elas são ruínas de dados, é como se tivesse uma dissolução de dados, assim, então a gente fica vendo aqueles efeitos glitch e que viraram um marcador, né? Hoje em dia já virou um clichê. sim. Ó, de novo. Você Depois você vê vai ver, esse Laura. glitch, já imagina, olha, é um monstro, né? Depois você vai ver. Então, Não. depois de 50 minutos de live, você vai ver como. Live, vocês entenderam, né? Mas eu acho que É, nesse sentido, o Pulse do Kurosawa, do Kiyoshi Kurosawa, foi definitivo, né? Ele já fez o filme ali exatamente. para geração digital e acabou. Nenhum filme vai superar esse filme que é maravilhoso. Mas, Laura, para encerrar, eu Ninguém queria fez melhor conversar. até agora, né? Oi? Ninguém, não. Ninguém fez melhor que aquele Ah, é filme que esse ainda. diretor é fantástico, né? Ele é ótimo. É. E não só no horror, ele é ótimo em outros registros também. Mas você estava falando de filmes dirigidos por mulheres, né? E dois dos filmes que eu mais gosto de horror dos últimos tempos são dirigidos por mulheres. Um é mais polêmico, nem todo mundo gosta, tem gente até que odeia, que é o Sun Mode, né? Sun Mode da Adoro. Rose Glass. E o outro é o Relic, da Natalie Erica James, né? Da Austrália. Eu acho esses dois filmes muito legais, assim, e dois filmes dirigidos por jovens mulheres, né? Alô, alô. Caiu de vez a Laura. Adoro os dois filmes. Tá bem ruim, Laura. Ó,
eu dei uma pausa porque a Laura caiu, eu não sabia quando ela iria voltar, então eu fui obrigado a dar uma pausa. Mas é só nessas situações que tem pausa, tá? Aqui é quase ao vivo mesmo. Vamos lá, Laura. Caiu de novo. Caiu de novo. Ela não dá para É, lidar com a gravação. A gravação acho que faz a não, Laura cair, será? alô? Alô, agora estamos te ouvindo. Ah, Você ia falar sobre o Sunmode ou sobre o Relic? Ou sobre os dois? alô? Eu estou Alô? ouvindo É, sua... perfeitamente. É, o Mas pode Relic eu falar. acho, de novo, é que o Relic eu acho legal porque ele é um melodrama também, ele é uma aceitação também, como a gente estava falando do Flanagan, quer dizer, ela usa ali uma história de horror para discutir o problema de envelhecimento, das É, mulheres cuidadoras, tem várias questões ali que não tem diretamente a ver com o sobrenatural nem nada, e ela usa, né, o horror para isso, mas ela não fica tentando te consolar, né, como, tipo assim, ela reconhece o que há de sombrio mesmo naquela situação, ainda que ela consiga criar algum tipo de apaziguamento e tal, ela vai até o fim naquilo que ela propõe. Eu acho que ele é um pouco previsível, muito rápido eu entendi, assim, não sei se aconteceu contigo também. Fica muito confesso que óbvio, não. Me surpreendeu a né? ideia É, do aceitar o corpo envelhecido, né? E a ideia de que uhum. vai passar a mãe, a filha, a avó. De uma herança genética, né, que é um assunto do horror frequente, né, aquelas maldições que vão É, passando de uma para outra. Eu achei que ela fez isso, as atrizes estão maravilhosas, assim, muito né? bem. Elas estão muito bem. A gente sente medo junto com elas, se sensibiliza junto com elas, é muito bom. E o Sam Mode é assim, eu vi não querendo gostar. Porque vai lá, vai de novo mulher sofrer, aí ela vai de novo essas fanáticas religiosas, aí ela vai de novo as pessoas masoquistas, tudo, mas sabe quando vai funcionando? E Vai. em alguns momentos que eu esperava que eu ia ter uma cena dela lá dando discurso, não acontecia, o filme nos poupa de alguns clichês que se o filme fosse americano ia ter, de falação, ficar explicando, que todo mundo já entendeu, né? Tem um susto, dois sustos finais, um na casa e depois o susto final, que são muito fortes. E eu gosto de filme que dá susto, né? Acho que faz parte do ter aquele choque físico, aquilo é parte da experiência, não acho que é obrigatório, mas quando funciona eu gosto, né? É, tem isso, Então, né? Quando funciona. claro, não é. Tem filme que é só isso, que não tem graça, mas Tem filme quando que fica aquilo postiço, funciona, eu totalmente acho que postiço. é. E quem fala mal de jumpscare, eu digo, gente, tem jumpscare até no Inquilino do Polanski. Tem, jumpscare é um recurso que é clássico aí no horror teatral, né? Você não tem muito jumpscare na literatura, é difícil, mas quando você olha para o teatro, para as tradições de trem fantasma, isso faz parte, A literatura não não é uma coisa permite que se desprezível, tenha, assim. né? A É, literatura não até que permite às vezes jumpscare. tu consegue sugerir isso no texto, mas causar Sim, aquele é, choque que vem com barulho tudo é muito mais difícil fazer na literatura, né? muito. É. E então eu gosto de Sam Mode. Era um filme que eu tinha tudo para não gostar. Mas sabe quando o filme vai te convencendo? Foi o que aconteceu comigo, assim, eu vi de má vontade, confesso, no início. Porque eu falei, lá Às vai vezes aquilo tudo de novo, acontece. já sei o que vai acontecer. E, de fato, tu sabe o que vai acontecer. Mas ela consegue fazer isso de um modo interessante, assim, sabe? Que é o contrário do Noite Passada em Sorro. Ah, fala aí desse. O que te Vontade de incomoda esgoelar tanto? tudo, tudo. Primeiro, desperdício de dinheiro, porque o filme é super bem produzido. Desperdício de atriz, a Anna Taylor-Joy, ela é maravilhosa, ela tá bem no filme. Mas eu achei uma das coisas mais, assim, mal escritas, né? Uma história também que tudo está previsto antes. E eu acho o seguinte, é uma coisa que eu fiquei conversando assim, no dia que eu vi o filme.
eu não lembro se ele foi escrito por homem, mas ele foi dirigido por um É o diretor Edgar Wright, né? homem, né? Por um Sim. diretor. Que fez um filme bom na vida, que é Todo Mundo Quase Morto. E ele, pro meu gosto, Há claro, sempre falando pro controvérsias, meu eu não gosto, gosto tá? nem desse. Então, esse eu acho simpático. Mas sabe que se eu rever, eu vou gostar menos. Por causa do Last Night in Soho. Por quê? Porque ele é aquele cara que diz assim, eu vou fazer um filme feminista, vou dizer que as mulheres são legais. E, em resumo, o que ele diz? Que solidariedade entre as mulheres, compaixão, compreensão umas das outras, feminismo, significa matar homens indiscriminadamente. Ele faz todo o filme para reafirmar uma das acusações mais absurdas que se faz às feministas, de que elas querem matar homem, né? Como se isso fosse verdade. E ele transforma isso numa lógica sem nenhum tipo de crise, porque ele podia fazer um filme assim. Mas elas não têm crise. Elas não têm. Elas fazem um estrago, as duas personagens, que o único cara que elas não matam é aquele namoradinho que não questiona nada do que a menina faz. A menina é bizarra. Ela quase mata várias pessoas, ela é estúpida. Ela não consegue explicar para ninguém o que está acontecendo e não seria tão difícil ela explicar em vários momentos, entendeu? O cara não questiona nunca, esse é o único homem que elas não matam. Então, são personagens que eu achei elas detestáveis, porque assim... Meio oportunista, né, também dele. E vivem num ciclo de ressentimento que não acaba, não crescem, não aprendem. Então, assim, eu acho um filme profundamente machista e profundamente misógino, nesse sentido, sabe? Ele é condescendente com elas. Ele é extremamente condescendente com as personagens. Achando que está fazendo um filme em que ele está defendendo o direito delas de se defenderem, o único assassinato ali que acontece em legítima defesa é um dos 300, mais ou menos, que o filme apresenta. Não sei se são 300, se são 50, mas... Né? Então, bastante. Assim, ele tem uma condescendência que acaba criando um resultado apenas superficialmente feminista, loucas assassinas, entende? E que é o quadro do pior tipo de acusação que se faz às mulheres feministas, de que elas odeiam homens, de que elas... Sabe? Que é uma acusação machista. Não, essa não é a realidade daquilo que se discute entre as feministas. Então, eu fiquei muito incomodada com esse filme. Você achou que ele foi oportunista lá? Ainda que... Não sei, eu acho assim que ele desperdiçou coisas, porque tem um figurino incrível, tem uma história interessante, tem uma atriz boa, sabe? E particularmente Anna Taylor-Joy. A outra eu achei meio canastrona, mas também com aquele papel a pessoa não pode fazer milagre, sabe? Com aquele roteiro. Ela não ia ter boa, né? Ela fez outros filmes bem, ela é uma boa atriz também. Jovenzinha, né? Ainda. E então uma ideia tão bacana assim me pareceu um desperdício pela condescendência que ele teve com as personagens, sabe? Uma condescendência masculina do pior tipo, né? Um filme que tem um pouco isso, que eu adorava, e depois eu ouvindo amigas minhas, eu comecei a repensar, é A Bruxa, com a Anna Taylor-Joy também. Né? A Bruxa hoje é um filme que eu sou mais crítica a esse filme do que eu era. Na época que eu vi, eu gostei demais, porque é um filme muito melhor, né? Em termos do clima que ele constrói, desse monumento, como a gente estava falando, né? Que é o Black Phillip e tal. É um filme muito mais forte. Mas hoje eu tenho mais críticas do que eu tinha quando eu vi. Né? Agora... Eu tenho um receio de rever A Bruxa, porque depois ele fez O Farol, eu achei uma papagaiada O Farol. Eu achei chato O Farol. Não acho totalmente ruim, mas é chato. Putz, aí eu me dei uma brochada, assim, sabe? Porque A Bruxa eu tinha gostado também. A Bruxa não perde na revisão. E A Bruxa tem um detalhe que eu e o Rodrigo Carreiro descobrimos, que eu não sei se mais alguém notou. Se alguém puder comentar, né? Sabendo que a gente está no YouTube, o pessoal dos comentários interagia com o vídeo do Sérgio, que é o seguinte, ele tem duas cópias diferentes, tá? Ele tem uma que passa na televisão e ele tem outra que passa no cinema.
Qual a diferença dessas cópias? Na versão do cinema, quando eu vi, aquela hora que o Black Phillip vem fazer o contrato com ela, a tela é preta, tu só vê o sapato do Black Phillip. Quando eu vi na TV, tu via o Black Phillip um cara com um chapéu e tal, e eu achei que aquilo enfraqueceu muito a figura do Black Phillip. E fiquei indignada, falei, será que eu estava tão louca no cinema que eu não percebi isso? Deve ser da minha cabeça. Quando eu revi o filme numa sessão de cinema, tava a tela preta de novo, eu fiquei esperando, eu ia participar de um debate sobre a bruxa, e eu falei, eu vou ficar vendo aquela cena, porque eu quero ver se vai aparecer o Black Phillip de chapéu ou uma tela preta, e tava a tela preta. Ele tem, portanto, duas marcações de luz que mudam completamente o sentido do Black Phillip. E eu procurei coisas escritas sobre isso, até a vez que eu procurei eu não vi nada, não sei se alguém notou a mesma coisa, mas isso muda a interpretação da bruxa, né? Então, me parece assim, se tu vai na firula do filme para tentar entender do que ele está falando, o Black Phillip ser claramente uma figura masculina ou não, acho que faz diferença, né? Então, hoje eu tenho algumas críticas à bruxa, a coisa da rivalidade feminina, né? Que ele não consegue vislumbrar nenhum tipo de acordo entre as mulheres, né? E que é uma visão muito masculina. Em geral, os roteiros escritos por homens, as mulheres são incapazes de se ajudar e de serem amigas. Tirando o Almodóvar, né? A rivalidade feminina é um marco assim dos roteiros em que homens tentam representar mulheres. E eu acho que foi isso que o Última Noite no Sorro tentou evitar. Não, vou escrever uma história em que elas se compreendem, elas se ajudam. Aí, tanto na Bruxa quanto nesse, qual o resultado? Matar homens indiscriminadamente. Esse é o resultado, né? E aí acho que é uma coisa que a pessoa vai amadurecendo, assim, né, no debate. Não é, de novo, A Bruxa eu acho um filme extraordinário. Última Noite no Sorro não acho. Mas me ofendeu um pouco esse filme vendido, como disseram para mim, que era um filme feminista, não sei o quê. Não. Caramba! Não. Não sabia que era vendido assim. Para mim, do Última Noite no Sorro, quem me comentou comigo, nossa, um filme legal, as mulheres e tal, né? E eu achei elas lindas, achei o figurino do filme extraordinário, sabe? Eles gastaram dinheiro, eles nos pensaram, 60, né? Podiam ter escrito. Na minha opinião, de novo, né? A gente aqui está dando muita opinião, na minha opinião. Podiam ter escrito um roteiro melhor, né? Tá. Mas o que faz a diferença justamente no Relic e no Saint Maud é que a direção é muito boa, né? Os roteiros não são lá essas coisas, mas a direção faz a diferença nos dois, não é? Eu acho que então principalmente no Relic, né? Talvez no Saint Maud também, acho que a direção é muito precisa. Quando ela muda de registro ali, é porque ela está em crise, depois ela vai e se assume de novo com aquela missão, e aí a direção volta a ser de um jeito. Achei muito inteligente a estrutura e a mise-en-scène. E a atriz consegue sustentar uma personagem que ela era para ser um nada, e a gente se compadece dela, torce, sabe? Assim, ela vira um ser humano que a gente pode ter alguma consideração para esse ser humano, sabe? Ainda que ela esteja louca fazendo um monte de besteiras, a gente consegue perceber que tem um drama acontecendo, que ela hesita, que ela tem dúvidas sobre o que se passa, ao contrário da Última Noite em Sorro, que as duas têm certeza. Elas têm absoluta certeza, né? E não tem crise, né? Não tem conflito. Então, acho que o Saint Maud acaba, nesse ponto, sendo um pouco melhor, assim. Bem melhor, bem melhor. Pô, eu que não odeio a Última Noite no Sorro, acho bem melhor o Saint Maud. Mas a Última Noite no Sorro, a primeira meia hora, assim, eu tava até, não tá ruim esse filme. Mas depois ele vai cada vez pior, né? Vai ficando cada vez pior, assim. Cada vez mais pobre. Tem algumas coisas da personagem, da protagonista, né? Não da do passado, mas a do presente, que me incomodam, porque ela é completamente autocentrada, ela é incapaz de pedir desculpa quando ela faz alguma coisa errada, e o filme fica querendo que a gente
tô com ela é mó legal. Não, não é. Essa menina, alguém precisa segurar essa pessoa, sentar, conversar com ela, sabe? Mas ninguém é legal, né, Para. João? As amigas dela também não são legais, né? Pois é, não, não, e esse cara é aquilo, ele é legal porque ele não questiona, porque ele não pergunta, porque ele, É, né? Então, e a outra também não é legal, quer dizer, aquela do passado, né? Que é óbvio que é ela desde o início do filme, vou dar spoiler aqui, é óbvio, não, né? Quem fica óbvio. tá, É. né? E então, não sei, assim, eu achei uma pena, porque tem coisas muito legais, né? A gente só falou de filme legal aqui, É, né? é. Com exceção do Halloween novo, tá? Mas Esse nem não falamos, conta. né? Os outros todos Não são vem ao filmes caso. legais. Laura, Nossa. vamos precisar encerrar, que já deu mais de uma hora. Ai, É, o limite seria uma hora, mas no outro programa também passou, e nesse aqui também, mas acho que vai ser a tendência. Então, muito obrigado pela participação. Já está eu que convidada a agradeço. voltar sempre que puder, sempre que quiser, enfim. Dando um alô, Sérgio, tem um negócio aqui para falar sobre tal filme. Vamos fazer um? Venha, vamos conversar aí sobre tal filme. Uhum. Como hoje eram muitos, eu Vou me falei, não atualizar no vou. horror gaúcho, no horror brasileiro, Horror pegar um monte de gaúcho, filme que eu horror não consegui ver brasileiro. ainda. Exatamente, isso é legal. Então, muito obrigado, Laura. Se quiser fazer alguma última Eu que consideração, agradeço. manda um abraço aí para o. Ih, travou de novo Não, a só dizer Laura. que foi ótimo. Estamos de Agora volta. voltou, voltou, voltou. Eu dizer que foi ótimo, Sérgio, adorei. A gente adora falar de filme, na verdade, a gente só gravou uma conversa típica nossa, né? Espero que o Exatamente. pessoal entenda que as opiniões fortes, elas fazem parte desse tipo de conversa, mas não é nada questão Fazem, fechada, fazem. exceto o Dr. Sono e o Halloween. Esses não tem o que discutir. O Halloween novo, né? Esse, Não, claro. O resto, tudo está aberto. quando a gente fazia reunião de orientação, né, eu ia te falar dos meus progressos ou do pouco progresso na pesquisa, e a gente ficava Assim, muito a tempo pesquisa de conversando 600 dos filmes que a páginas. gente tinha visto, né? Era muito legal. O Leandro, muitas vezes com a gente, a maioria das vezes o Leandro com a gente, e falando também. O Leandro, ele vai ter que vencer essa negativa ao vídeo, hein? Ele vai ter que vir aqui no Conversas. Conversas de Alpendre com Leandro Carafa. Uhum. Em algum momento vocês vão ver isso. Obrigado, Laura. Beleza. Muito Beleza. obrigado Obrigada. e até a próxima aí. Até. Valeu, Sérgio. Tchau, Valeu tchau. demais. Tchau.